na nossa rotina diária. Então, às vezes, quanto mais a gente ouve, mais a gente fala, mais a gente consegue entender quanto eles são importantes para a nossa rotina diária, para o nosso bem-estar e felicidade. Eu vou compartilhar a tela. E vocês podem ir escrevendo no chat. Se eu não conseguir ler, alguém pode abrir o microfone e me ajudar. Me ajudar fazendo a pergunta. Já falhou. Então, eu sempre, quando eu apresento assim para pessoas que não conhecem ainda, que não é o caso, eu sempre convido para as pessoas, além de trazerem, quem tem, trazer os seus olhos, eu sempre convido para a pessoa trazer alguma outra coisa que lhe lembre esse aroma, né? Que lhe traga essas memórias, porque a aromaterapia trabalha muito com o sistema límbico, que é onde a gente faz os aprendizados, de qualquer nível, né, de aprendizado. E a gente, sempre, com aroma, a gente acaba acessando essas nossas memórias. Então, eu sempre convido para trazer um raminho de manjericão, alecrim, coentro, algum aroma que lhe faça bem, ou quem já tem os óleos, escolha o seu óleo aí para usar. Hoje eu coloquei no meu difusor o Adaptive, que eu adoro, que é lavanda e laranja. Ele traz um equilíbrio de calma, ao mesmo tempo com dinamismo e foco e energia positiva, assim, que tem tudo a ver com uma fala, que eu vou ficar aqui quase um monólogo, porque eu sei que quase ninguém fala, né? Então, é um aroma que me traz, assim, muita tranquilidade, quando eu tenho que fazer um momento, assim, de fala. Sempre peço para trazer também papel e caneta, porque é às vezes, muita informação nova, mas também pode rever, né? Eu quase sempre consigo gravar e depois disponibilizo a gravação. Muita curiosidade e coração aberto. Porque uma das coisas, assim, que a gente sabe, vai aprendendo cada vez mais a usar os olhos, é que a aromaterapia tem muito a ver com autoconhecimento, né? Ela faz a gente ir evoluindo, assim, de nível mesmo, de conhecimento e de autoconhecimento. Não é só o conhecimento científico, mas principalmente que faz muita diferença é o autoconhecimento. Como a gente pode lidar com os nossos próprios desafios, tendo sempre o apoio dos óleos essenciais. Então, dito isso, bom, por que soluções naturais, né? A gente fala que os óleos essenciais são soluções naturais para o bem-estar, para a felicidade do nosso dia a dia, porque eles são da natureza. Mas se a gente pensar no ser humano, o que é mais natural para nós, seres humanos, né? Porque os óleos essenciais têm a ver com a natureza da flora, né? Da vegetação. E para nós, seres humanos, o que a gente faz desde o primeiro segundo de vida até o último suspiro antes da morte é a respiração. Então, quando a gente pensar que o simples fato da gente inspirar e expirar é o que nos dá vida, porque a gente sabe que tem registro de 4 minutos de apneia é o máximo, então a gente pode viver um pouco sem água, a gente pode viver bastante até sem alimento, mas sem a respiração a gente não consegue. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa prestar atenção é nessa inspiração. O que essa inspiração me traz? Trazer consciência dessa inspiração para ela realmente fazer todo o papel sistêmico, né, que é importantíssimo, e pensar também no que significa simbolicamente essa inspiração. Né? Se a gente vai para o dicionário assim, procurar o que é inspiração, a gente não vai só entender que é o ato de jogar o ar lá para os pulmões e inspirar como fazendo parte do ato de respirar. Mas também a inspiração tem o significado de exercer ou de receber influência divina. Olha que lindo, eu adoro pensar nesse sentido a inspiração quando eu ligo com os óleos essenciais. E também inspiração é quando é originar sentimentos, desejos, pensamentos, memórias. E aí tem mais ainda a ver com os óleos essenciais, porque eles nos remetem e fazem a química acontecer no nosso sistema límbico que guarda justamente esses desejos, pensamentos, memórias e nos faz evoluir como aprendizagem. Então, quando a gente pensa nesse círculo de respiração e inspiração com os óleos essenciais, a gente está
alavancando, a gente está colocando a um nível maior o nosso ato de respirar. Porque a gente, além de estar absorvendo oxigênio, fazendo toda a troca de oxigênio e gás carbônico, a gente está inalando muito mais saúde e fazendo todo o nosso corpo estar numa vibração muito superior. E aí a gente consegue muito mais saúde, né? Quando a gente consegue pensar nesse ciclo. Então, o que que são os óleos essenciais? E afinal, é uma coisa nova, todo mundo fala disso agora, mas não tem nada de novo, né? Ele remete às antigas civilizações chinesas e egípcias, já tinha muito registro de medicina, tanto para a saúde como cosmética, né? As múmias, elas eram mumificadas com óleos essenciais que impediam a proliferação de bactérias. Uma das grandes medicinas na época que faziam o corpo ficar lá, não ser putrificado, são óleos essenciais que eles usavam desde aquela época. Imagina quantos milhares de anos antes de Cristo. O pai grego, o médico grego Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, já tinha registros de uso de óleos essenciais para cuidar da saúde do organismo. E Cristo, se a gente pensar, né, quem tem o Cristo como um mestre na sua religião, na sua crença, uma das coisas que ele recebeu dos 3 reis magos foi o olíbano e outro foi a mirra. São 2 óleos essenciais poderosíssimos. O olíbano é um dos 12 que eu vou falar hoje. Né? Então, ele recebeu junto com o ouro esses 2 óleos essenciais. O termo aromaterapia é um pouco mais jovem, muito mais jovem, na verdade. Foi Maurice, um médico, cientista que estava pesquisando os óleos, e nessas pesquisas, na época, inclusive, eles usavam como meio petrolatos, assim, tinha a ver com petróleo, que eles colocavam os óleos essenciais naquela época, e ele explodiu o laboratório. E aí ele pegou o óleo essencial de lavanda e se curou. Era uma queimadura muito grave, que todo mundo duvidava que ele fosse se curar, e ele conseguiu justamente com os óleos que ele estava pesquisando. E até tem uma curiosidade, né? Tem muita gente assim que fala que os óleos essenciais não podem ser ingeridos. Isso remete a essa época, tá? Talvez antes ainda, quando começaram a pesquisar os óleos e usar os óleos, eles eram diluídos em petrolatos, que fazem muito mal para a nossa saúde. Então, desde aquela época, eles falavam isso. Hoje já é diferente. Então, hoje, a pureza do óleo essencial, como ele é extraído, nos permite a ingestão, em alguns casos, de algumas formas e de alguns óleos. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a um pouco, mas só quis aproveitar para contar essa curiosidade, de onde vem essa história. Então, quem estudou lá antigamente, naquela ciência mais antiga, tinha razão de falar isso, porque naquela época, realmente, a mistura que eles faziam, né, o meio onde eles colocavam óleo essencial, e eu vou explicar por que tem que ter um meio, era realmente fazia mal para a saúde se ingerido. Inclusive de uso tópico também, muitas vezes. Só em 2018, no Brasil, o SUS aprovou a aromaterapia como uma prática integrativa complementar, né? Que são as PICs. Quem me conhece sabe que eu trabalho também com os óleos, com os óleos essenciais e com os florais alquímicos. Os florais também, junto com várias outras práticas complementares de prevenção, né? Eles são considerados práticas integrativas complementares porque eles promovem a saúde. Então, eles ajudam a saúde o ser humano a não adquirir uma doença, por isso que o SUS investe bastante nisso, cada vez mais, para economizar na cura, investindo na prevenção, e também para dar suporte no caso da pessoa já ter alguma doença, os óleos essenciais dão um suporte para a cura mais rápida. Mas o que são, afinal, esses óleos essenciais? Eles são compostos naturais, vegetais, voláteis, concentrados. Eles são o sistema imunológico e protetor da planta. Então, a planta, nós, né, tem o seu sistema imunológico, uma passeada para ver quem é que está com o fone aberto. Eles têm o seu sistema imunológico e esse sistema imunológico acaba servindo também para o ser humano. Para que serve esse sistema imunológico da planta? Então, ele defende a planta de alguma sazonalidade, ele defende a planta de algum animal, ele defende a planta de pragas,
e ele, ao mesmo tempo, ele chama os polinizadores, né? Então, para a planta não morrer, para a espécie não morrer, na verdade, né? Porque aí polinizando vai se manter sempre viva a espécie. Então, imagina a importância dos óleos essenciais para a planta. Mas por que que a gente pensa também no ser humano? A doTERRA, ela é uma empresa maravilhosa, que já tem muitos anos nos Estados Unidos, esse ano fundou no Brasil. O significado do termo doTERRA é presente da terra. Eles deram um upgrade, junto com algumas outras empresas que não existem no Brasil, trazendo para a gente a pureza do óleo essencial em pequenos vidros. Eles fazem, o upgrade deles é que eles fazem 3 vezes, em todo o processo do óleo essencial, 3 vezes o óleo é testado, 50 testes diferentes, inclusive de radioatividade, que pode estar perto de algum lugar onde tem a radioatividade e esse óleo vai ser descartado. Nunca aconteceu, porque realmente não é muito raro. Por quê? Porque eles sabem de onde vem o óleo. O que que eles fazem para preservar esse sistema imunológico natural e primário dessa planta? Por exemplo, a melaleuca, ela só vai ser extraída da Austrália. A copaíba só vai ser extraída da Amazônia. A bergamota de Montenegro, porque é lá onde eles têm os estudos daquele sistema imunológico, qual é o percentual de limoneno, qual é o percentual de geraniol, qual é o percentual da química daquela planta, e qual é o efeito que ela tem no ser humano, para o emocional, para o físico do ser humano. Então, com isso se garante que o efeito vai ser realmente terapêutico, porque tem o estudo e a prova e os testes que comprovam qual é o percentual de cada elemento químico daquela planta natural. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, ou depois no final eu abro o chat para olhar, ou se for muito importante, pode abrir o microfone e me interromper. Então, nos seres humanos, o que que esse sistema imunológico, né, das plantas, que são os óleos essenciais, e que aí, só para vocês entenderem, não são óleos, eles são voláteis, tá? Por isso que lá, quando começaram a pesquisar, usavam um meio que naquela época eram petrolatos, eram derivados do petróleo, porque se deixar o óleo essencial ali em algum lugar aberto, ele volatiza, evapora, some. Acontece, já aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. Quando a gente usa o óleo, tem gente que primeiro pega o óleo, dá uma inaladinha assim. Não está fazendo efeito terapêutico, vou explicar depois por quê. E na hora de fechar, tem que fechar muito bem. Quando o vidro é muito pequenininho, assim, tinha uma astrinha, e ele não tem não fecha, não veda bem, é importante colocar pelo menos uma gotinha de um óleo vegetal para conseguir manter o óleo essencial ali por mais tempo. Porque senão vocês podem ver, quem faz a amostrinha, ou quem coloca num vidrinho menor, tira do vidro original para botar num vidrinho menor, ele não tem, às vezes, não lacra tão bem, e ele, quando a gente vai usar, cadê meu óleo? Sumiu, volatizou. E por isso que ele é tão bom para inalar, né? Porque o efeito é realmente maravilhoso e rápido. O que que ele faz na gente? Ele melhora a promoção de bem-estar geral, alivia sintomas de doenças físicas e psicológicas, ameniza dores, fortalece as defesas do corpo e é uma opção natural na composição de cosméticos. Cada vez mais, vocês podem observar em qualquer produto que vocês usam de qualquer marca, cada vez mais eles fazem questão de dizer que não estão usando vários produtos que sempre fizeram mal para a gente estava lá usando, achando que a gente ia ficar bela, linda, maravilhosa, e depois a gente podia ter várias consequências mais graves, trocando por produtos naturais e colocando nas suas composições os óleos essenciais, que substituem muito bem e ainda com upgrade, né, para a nossa pele, para o nosso cabelo, enfim. Para o nosso humor, então, nem se fale. Antes de falar e antes das pessoas começarem a usar os óleos, e de eu falar aqui um pouco, vou convidar para vocês fazerem rapidamente assim, escrever, ou depois voltem e façam. Sempre que a gente vai pensar em colocar os óleos essenciais no nosso dia a dia,
na nossa rotina, eu tenho que ter uma intenção, né? Tudo que a gente faz na vida é importante ter intenção. Se eu fizer isso sem intenção, vai funcionar? Vai. Mas tu nem sabes da intenção, então, né? Vai usar para dar um cheirinho? Ok. Tem gente que adora o cheirinho e tá tudo bem. Criança, principalmente, tá lá, vai pedindo para a mãe o cheirinho e não sabe para que que serve. Mas intuitivamente aquela criança já entendeu para que tá usando. Então, o que que eu sugiro? Que conscientemente vocês pensem. Eu quero me sentir menos o quê com esses olhos? Vai lá e faz a listinha. Quero me sentir menos cansada, quero me sentir menos irritada, quero me sentir menos estressada, quero me sentir menos procrastinadora. Escreve lá, coloca lá o que é a mudança que eu quero que apareça na minha vida. E eu quero me sentir mais o quê? Mais bem-humorada, mais animada, mais ativa, mais poderosa, mais qualquer coisa, né? Não existe limite para essa imaginação, para essa criatividade, o que que vocês querem desejar, né? O nosso desejo é tudo. Então, desejem muito e escrevam, para depois saber como usar, qual é o que vai ajudar melhor. É importante, muito importante essa parte de escrever. Bom, antes da gente falar qual é o que vai nos ajudar mais para cada coisa, até para dar um tempinho de vocês irem escrevendo aí, enquanto vocês pensam, já vou falando como é que eu vou usar. Bom, o primeiro jeito de usar o óleo essencial, que é o lógico, porque eu já falei que eles são voláteis, então coloquei, abri um óleozinho, ele já está ali me fazendo bem. O que que é importante para eu otimizar, né? Eles são, assim, preciosidades dentro de um vidrinho. Então, por exemplo, vou pegar o tangerina que foi aqui o que me veio. O melhor jeito de usá-los é por via aromática, de várias formas. Uma delas é inalando uma gotinha na palma da mão. O que que eu sugiro, pensando em todos os outros óleos, porque alguns óleos são quentes, alguns óleos podem arder. Então, eu sempre sugiro só palma com palma. Ó, estou protegendo os dedos não estão com óleos essenciais. Porque eu coloco aqui, faço uma conchinha. Inalo profundamente, seguro e solto. 6 vezes. Por que 6 vezes? Inspirar profundamente, segurar e expirar 6 vezes, demora mais ou menos 22, 25 segundos. Vocês podem dar uma cronometrada. Esse é o tempo que o óleo vai demorar para chegar no sistema límbico e fazer o efeito. Mandar no sistema límbico, olha aí. Ó, tá sentindo tangerina aí? Já vou falar sobre ele, porque é uma coisa que me impressionou muito quando eu estudei. Quando eu era criança, no sul, muita gente dizia assim, ó, ai, pega uma bergamota e vai pro sol, né? Ai, no inverno precisa, vai pro sol e pega uma bergamota. Bom, hoje a gente sabe, né? Depois de Covid, 2020, todo mundo descobriu que o sol, vitamina D, é antidepressivo, a gente precisa de para imunidade, para tudo isso. E tangerina é o quê? Total, a mesma coisa. Alegria na veia, também fortalece o sistema imunológico. Então, assim, mesmas funções. Lá, a sabedoria ancestral já ensinou isso, nossos avós, bisavós falavam, e é sobre isso. Então, tem que lembrar. O que que a gente faz para não ter depressão do inverno? Aquela coisa assim que a gente fica para baixo, que é aquele dia cinza, tangerina. Fica a primeira dica aí desse maravilhoso. Outras formas de inalar. Eu uso muito difusor pessoal. Tem esse tipo que tem um algodãozinho dentro, pinga uma gotinha dentro, se cair duas, ok. Não precisa ficar pingando o dia inteiro, porque ele vai durar o dia inteiro. A gente, às vezes, para de sentir o aroma porque a gente acostumou. Mas quem chega perto sente. Alguém vai te abraçar e dizer, ai, que cheirosa. Tu pensa, nem passei perfume hoje. Eu, por exemplo, fazem meses, muitos meses que eu já não uso perfume. E é uma coisa que eu adorava. Porque quando eu boto um perfume maravilhoso, que eu tenho alguns, né, vários, eu sinto que eu estou perdendo esse aroma aqui que me faz um bem-estar muito melhor do que o outro. Então, e as pessoas sentem o cheiro, mesmo quanto que eu já não esteja mais sentindo o cheiro, sentem.
E aí a gente começa a aprender a fazer o blend perfeito para ser o perfuminho bom também que a gente gosta. E que os outros também vão sentir e vai agradar. Depois vai dar dica. Outra forma, difusor. O difusor é a cereja do bolo dos olhos. Por quê? Porque, eu não vou ficar cheirando, eu esqueço de cheirar, mas se deixar no meio da tua sala, se deixar no teu consultório, se deixar do lado do teu quarto, do lado da tua cama, vai olhar, tu vai lembrar de botar um pouquinho d'água, pingar ali o óleo e apertar. E aí ele vai ficar lá, 2, 4, 6, até 10 horas, conforme a gente vai regulando o difusor, para ele fazer efeito. Outra coisa, eu quero usar, mas meu marido não usa. E ele tinha que se acalmar. Meu marido não quer saber do óleo, mas tá num estresse. Meu filho tá insuportável na adolescência, não dá mais falar com ele. Não quer usar óleo. Coloca no difusor na sala, não precisa nem falar para quê. Tu vai lá, tu vai escolher o óleo, vai escolher para ti, vai escolher para outra pessoa, coloca no difusor. Ele é como se fosse um terapeuta familiar. Ele está ali ajudando todo mundo ao mesmo tempo, cada um sentindo no seu tempo, no seu ritmo, com certeza se beneficiando desses óleos maravilhosos. Outra coisa, ele além de ser um terapeuta da família, ele pode ser aquele médico da família. Por quê? Alguém espirrou e o que é? Já deu esse espirro. Tem óleos que a gente vai usar no difusor que vão servir para quê? Para antiviral, antibactericida, ele dá aquela limpeza no ambiente, que além de estar fazendo efeito emocional, vai estar fazendo aquele efeito de evitar que alguém pegue uma virose do outro, enfim, né? Então, assim, é muito importante também para a saúde. Crianças muito pequenas que ainda não podem usar uma variedade de óleos. O que a gente faz? Pega o difusor, coloca no quarto, joga aquele óleo ali no ambiente pelo difusor, tira o difusor, depois de um tempinho coloca a criança ali, o ambiente vai estar livre dos fungos, bactérias, e vai estar ajudando a criança de uma forma muito sutil que ela já consegue receber dessa forma, criança muito pequena. A gente vai falar sobre isso também. Uso tópico. Essa foto ali eu nunca tiro, mas assim, na verdade ali está ensinando a pingar na mão, né? Uso tópico, em geral, a gente não faz direto como está nessa foto. Como que a gente faz uso tópico? A gente faz blends, tá? Que esse aqui tá quase acabando, é o que eu uso toda noite para menopausa, adoro, peguei aqui para mostrar. A gente faz blends. E aí esse blend eu vou pingar na minha pele, já tá diluidinho, vou ensinar aqui rapidamente a fazer e vou passar topicamente na pele do corpo inteiro, ou num machucadinho, vou botar numa coisa, né, pontual, enfim, num machucado, numa torção, vou botar um outro blend, que aí eu vou falar em breve. Então, assim, é diluído. Como que eu vou diluir? De preferência com esse óleo que é fracionado. Qual é a diferença do óleo fracionado? Posso usar o de coco? Pode. Quem mora no sul se dá muito mal, porque vira uma pasta. Baixou de 15 graus, o óleo de coco da cozinha, que pode ser usado para diluir, vai virar um creme. E aí tu vai passar aquele creme, tu não vai aguentar ficar com o óleo no corpo. Esse aqui, em poucos minutos, ele some, a pele não fica oleosa, porque a molécula dele é quebrada, é fracionada. Então, a molécula dele é tão pequenininha que ela penetra na pele. Então, ela consegue levar o poder do óleo essencial muito rapidamente, fazendo um trabalho sistêmico no corpo todo, e ao mesmo tempo não deixa a pele oleosa, tá? Porque ele absorve. Então, em pouco tempo, inclusive no rosto, é um dos que eu uso, diluo no rosto, passo aqui assim, enquanto eu vou escovar os dentes, passar o café, volto, completo a maquiagem normal, não tem nada de oleosidade, porque é esse óleo aqui. Os bons para a pele. Dos kits eu vou falar aí quais são os maravilhosos para a pele. Todo mundo quer saber quais são os maravilhosos. Top da galáxia. Anota já olíbano, que é o frankincense, lavanda. O gerânio não está no kit, mas é um dos tops. Sabe, não está no kit, é um dos tops. Copaíba também é muito bom para alguns casos. Melaleuca também é alguns bons para vários casos. Quais os que eu posso usar ali diretamente na pele? Tem alguns que pode. Por exemplo, uma picadinha. Agora eu falei da melaleuca, eu já lembro logo. Uma picada de bicho.
Ou hoje, por exemplo, uma criança na escola estava com o dedo totalmente inchado, uma abelha tinha picado. A avó tirou o ferrão, mas eu já enchi. E ela falou, tia, parou de doer. Tipo, 5 minutos depois ela foi na minha sala dizer, tia, o que que a senhora passou aqui que parou de doer? Ontem ela tinha levado a picada, a avó tirou ontem o ferrão. Ela passou gelo muitas vezes, sei lá o que mais a família botou. Quando ela me contou no recreio, eu passei 5 minutos depois ela voltou para me dizer, tia, parou de doer, parou de latejar, porque ele vai fazendo aquele efeito do veneno cessar e ele desinflama. Então é um poderoso que dá para colocar puro na pele. Era uma criança de em torno de 10 anos, botei 2 gotas, espalhei bem no dedo dela, sem problema nenhum, e efeito quase que imediato. 5 minutos ela foi lá me falar. Ingestão, vários óleos podem ser ingeridos, alguns, o fato de ingerir é um upgrade maravilhoso neles. Por exemplo, o Zengest é um óleo que é um blend de vários óleos que fazem funcionar todo o sistema digestório, equilibra o sistema digestório para tudo, desde refluxo, azia, má digestão, prisão de ventre, diarreia, dispepsias, enfim, tudo que falarem sobre sistema digestório, esse blend vai ajudar muito. Posso diluir e passar na região abdominal? Posso. Posso inalar? Posso, mas o upgrade dele de efeito é pela ingestão, de várias formas. Existe já a cápsulazinha pronta, não peguei para mostrar para vocês, mas é fácil de achar, é muito pequenininha, ela vem pronta, tem no site. Ou eu posso colocar o líquido do Zengest, uma gotinha sublingual, ou eu posso diluir e ingerir diluindo. O Zengest, como a pessoa que está com Zengest geralmente está com algum problema digestivo, eu sempre sugiro diluir numa colherinha de iogurte natural, porque não vai fazer mal nenhum. Porque o mel, que seria um outro meio legal de diluir os óleos, o açúcar dele pode fazer mal para quem já está com problema, né, no estômago. Ou aqui, uma esofagite, enfim. Então, não recomendo para esse caso diluir no mel. Na água nunca, tá, gente? O óleo não mistura na água, ele vai grudar na borda do copo. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre. Vou falar agora mesmo sobre ingestão, tá? Eu até preparei, vamos ver se vai dar certo essa enjambração que eu pensei aqui para vocês. Vou mostrar. Aqui eu tô com um copo d'água, que eu já tô bebendo. Já tirei o limão, na verdade. O que que eu fiz? Eu peguei o limão, o melhor jeito de ingerir óleo, é, principalmente assim de manhã, quero usar todos os dias numa garrafinha, enfim. Pinga o óleo direto na rodela da fruta, dá uma espremidinha, ele vai diluir e joga aqui. O que que eu fiz antes também? Já tinha feito, mas vou falar. Pode, num copinho pequenininho, que foi esse aqui que eu usei, ó, espreme o limão e joga o óleo aqui dentro. Uma outra forma, tá vendo? Pega o óleo, joga aqui dentro. Agora tá lotada de tangerina, mas tudo bem, alegria na veia. Ó, tá vendo? Ele misturou com limão, fez muito rápido, mas deu pra ver, né? Misturou com limão e depois jogou na água. Agora ele não vai, vocês não vão enxergar gotículas. Normalmente, se a gente pinga direto, a gente enxerga as gotículas, tá? E aqui ele tá diluidinho. Próxima vez façam mais, misturem melhor, porque agora eu fiz correndo, para não perder aqui o tempo. Então, vocês podem misturar bem no suquinho de limão e depois jogar na água. Ou na laranja, enfim, o que vocês quiserem usar aí como meio, tá? E aí eu posso botar numa jarra e numa garrafinha fechadinha e ir tomando o dia inteiro. Upgrade. Uma boa dica aí, ó. Quem gosta de fazer drink para receber as amigas. Ai, será que a minha festa vai dar certo? Será que o pessoal vai estar animado? Porque animação é tudo, né? Numa festa. Quem me conhece sabe que eu amo. Uma boa música, uma boa bebida e animação. Não necessariamente nessa ordem. Faz um drink com frutas, uma água aromatizada para quem não bebe, ou quem for fazer um drink com bebida alcoólica, pode pingar direto o óleo na bebida alcoólica, porque ele dilui e não vai perder o poder terapêutico ali.
dilui ali. Então, uma sugestão é justamente usar o tangerina. Pode colocar um espumante, um gin, enfim, pinga o óleozinho ali e faz, e o teu drink já está super, e as pessoas já vão começar super animadas a festa. E aí bota no difusor um lemongrass, bota uma tangerina também, bota um óleo assim para cima. Os cítricos em geral, todos, são muito alegres, tá? Então já fica essa dica aí. Outra coisa assim para ingestão, a gente usa bastante o mel, né? Mas aqui tem pode usar uma geleia, enfim, também pode colocar aí. O mel é uma sugestão que a gente sempre dá para ter pronto para alguns casos, assim, para evitar gripe, essas coisas todas que a gente tem aí no dia a dia, para melhorar a imunidade. Quais são os cuidados que a gente tem que ter para usar os óleos? Eles são extremamente seguros, mas tem que respeitar. Deixar longe de crianças. Crianças podem usar. Alguns óleos não são indicados para crianças muito pequenas, mas isso é uma aula inteira sobre isso. Existe um kit que chama Kit Kids, que é para criança. Eles vêm todos diluídos, muito bem diluídos. Essa é uma das dicas para usar em criança. Então, é muito importante. Usar sempre conforme as indicações. Que indicações são essas? Sempre que vocês pegarem um óleo, lá no site, onde tem todas as especificações do óleo, tem no óleo se ele é A, N, T, S, I ou D. O A, ele pode ser usado aromaticamente, todos são. O T pode ser usado topicamente, o I pode ser por ingestão. Esse I, um cuidado. Pela legislação aqui do Brasil, às vezes o mesmo óleo, 15 ml e 5 ml, os 5 ml tem o I e o 15 ml nunca vai ter, por causa do jeito que eles foram registrados no Brasil. Então, olha no de 5 ml, por exemplo, tangerina. Deixei aberto, olha, gente, não façam isso. Tangerina, o de 5 ml está lá o I e o de 15 ml não tá, mas pode ingerir, é o mesmo óleo, tá? O N, ele pode ser usado topicamente sem diluição, ele não vai fazer mal. Depois a gente vai olhar e vocês vão enxergar. O S tem que dar uma diluída para suavizar. E o D, ele é obrigatoriamente tem que ser diluído para usar. Por exemplo, hoje tem uma promoção aí no site do orégano. O orégano é um óleo quente, o orégano é um óleo que pode queimar, um óleo maravilhoso para várias coisas. Eu vou falar dele porque ele não está no card, mas já que ele está na promoção hoje, eu vou falar. Ele é um óleo, por exemplo, que a gente pode temperar um vinagre com uma gotinha, tá, gente? O que eu digo é para pegar assim, ó, se for um vidro grande, ok, pode ser uma gota. Se não, pega uma pontinha de garfo ou um palito e aí tempera, se for fazer num coisinho pequenininho assim, uma mistura de azeite, de vinagre para temperar a salada, com um palito de dente, encosta no óleo e bota aqui e vai provando, porque ele é muito forte, tem que ser diluído. Para que serve isso para botar na salada? Ele mata todas as bactérias. Então, se não foi muito bem lavada a salada, ele vai ajudar a matar. Ah, então eu posso colocar, por exemplo, na água ali para lavar, para deixar de molho? Perfeito. Pega um pouquinho do vinagre, bota um pinguinho do orégano e joga naquela bacia que vai deixar ali as folhas, né? As frutas ou verduras de molho um pouquinho para matar, ao invés de comprar aquelas coisas químicas lá, aquelas rodelinhas que a gente bota para limpar a salada, pode botar um pouquinho do orégano, ele é perfeito para isso. E aí ali depois, como vai enxaguar de novo, não vai ficar forte, ele já fez o efeito dele. Ele tem vários outros usos, mas eu me lembrei de falar esse que vocês não vão se arrepender. E tem muita gente que faz aquele orégano bonito, aquele azeite bonito, né, para botar na mesa, ele pode ser temperado também com um pinguinho do óleo essencial de orégano, que vai ficar maravilhoso. Mas peguem leve, porque principalmente na ingestão, menos é mais. Tá? Vocês depois vão se arrepender de ter estragado uma garrafa de azeite maravilhosa. Então, não digam que eu não avisei. Vão experimentando, façam pequenas experiências em pouquinho e depois levam a proporção. Ah, aqui tem 10 ml, eu botei um pingo, foi muito. Então, eu botei só um palitinho. Vai testando. A gente tem que testar. Consultar o médico, tá? Gente, óleo essencial tá escrito em tudo que é lugar. Óleo essencial não é medicação, ele é para suporte, para saúde, para bem-estar, e ele ajuda muito a ter uma cura muito mais rápida. Mas tem que consultar o médico. Inclusive, o médico vai dizer pode, não pode. O médico vai dizer, olha, tenha isso, aí tu vai saber qual é o óleo essencial que tu vai usar o adequado para te ajudar naquele problema, né? Naquele desafio ali físico ou emocional.
E usar com moderação. Por quê? Existe limite, sim, para usar por dia, tanto na ingestão quanto na inalação. Inalação também tem limite? Tem. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que começa a ter até enjoo, porque usou demais. Gente que quer usar demais. Tem gente, caso escrito, registrado, de que pegou esse difusor e ficou lá em cima no difusor, como se fosse uma inalação de remédio para asma, para enfim, ali na boca, meia hora. Não, né, gente? Não. Nem com o próprio difusor que a gente usa para isso, o inalador, né, para a gente usar, a gente não faz meia hora, é 10 minutos, para, 10 minutos, né? O médico ensina direitinho a fazer. Então, imagina, a pessoa que fez isso, claro que vai ter alguma coisa depois. Então, manter a distância do difusor, inspirar um pouco, parar. Se for no difusor pessoal, não precisa ficar pingando toda hora, porque aquele não vai volatilizar, ele vai continuar fazendo efeito por muito mais tempo. Quando é na mão, daqui a um pouquinho volatilizou, a menos que eu tenha misturado com óleo vegetal. Então, estão prontos para conhecer um pouquinho de cada um? Eu vou falar sobre esse kit aqui, tá? Sobre os 12 principais, que é o que a maioria tem, ou no tamanho grande ou no tamanho pequeno. Então, o que a maioria precisa saber. Aqui vão algumas dicas de blends para o difusor, tá? A gente pode mandar para você, se não receberam ainda, reclame para mim ou para quem não enviou, que deveria ter enviado. Então, por exemplo, blend para motivação, blend descongestionante, blend de hora de dormir, blend de imunidade, noite tranquila, são dicas, tá? Cada um tem que aprender a montar o seu próprio blend e perceber, eu falei lá no começo, óleo essencial e aromaterapia é autoconhecimento. Então, a gente precisa se conhecer e saber o que que fez bem, o que que não foi tão legal, o que que não me agradou, o aroma que me trouxe lá uma memória que eu nem sei qual é, também não quero lembrar, mas também não quero mais sentir. Então, assim, é importante. E lembra, se o ambiente for grande, pode ficar mais tempo e com mais óleos. Se for pequeno, reduz a quantidade de óleos, não tem porquê, né? Menos é mais. Agora eu só vou dizer assim, ó, como a gente pensando em autoconhecimento e também em sinergia e em energia quântica, né? Em essa energia que a gente tem que se entregar para o universo, escreve rapidinho aí, ou no chat, ou no seu papel, um, um número de 1 a 12. Outra dica que eu faço, tem aquele dia que a gente não sabe que óleo usar, fecha os olhos, respira profundamente, entrega e puxa o óleo. Usa esse óleo, porque às vezes a tua sabedoria superior vai saber dizer qual é o óleo que tu está precisando. Mais uma dica, nos blends, eu sempre, é pessoal, eu sempre coloco uma gota do frankincense. Por que uma gota só? Porque ele é um óleo mais denso, ele é resina, ele dura muito mais tempo. Então, uma gota é suficiente. E porque ele é um óleo que é considerado o rei dos óleos, ele serve para tudo. Então, aquilo que a gente não sabe que a gente tem, que a gente nem sabe que a gente precisa, ele vai fazer efeito. Então, eu sempre misturo uma gotinha dele no difusor. E em qualquer blend que eu faça, sempre o frankincense vai estar ali. Dica. Agora vamos lá. Opa, lemon. O lemon, olha aqui. Então, ele pode ser usado, vou explicar nos primeiros, de jeito aromático, tópico, ingestão, e não precisa diluir, tá? Ele é meio neutro, pode usar até ele puro. Muita atenção. Todos os óleos cítricos precisa ter atenção com o sol, porque eles podem causar uma queimadura. Então, assim, sempre evita o sol 24 horas depois, tá? O lemon é muito usado para desintoxicação. Então, assim, qualquer protocolo, assim, a maioria das pessoas de manhã bota um lemon ou sublingual ou toma uma água com um pouquinho do lemon, porque ele vai desintoxicar. Vocês vão perceber, assim, nos primeiros dias, vai mudar muito a urina de vocês. Vocês vão ter que estão urinando muito mais, porque ele realmente desintoxica. Então é importante tomar bastante água. Ele drena, sabe? Parece que a gente dá uma murchada, assim. Ele é maravilhoso nisso. E ele também ajudou o intestino a funcionar. Ele, tangerina, todos os cítricos fazem isso também, tá? Para não ficar repetindo. Então aqui tá falando a gota, pedra nos rins, por quê? Porque ele vai dar uma super limpeza no organismo. Então ele é super desintoxicante. Maravilhoso. Frankincense, já falei um pouco, né? O rei dos óleos, ele aumenta a imunidade, melhora o humor,
Para a pele, já falei que ele é maravilhoso, porque ele é regenerador celular de todos os tipos de célula. Então, ele é muito sugerido para quem tem Parkinson, Alzheimer, para quem tem TDAH, para qualquer regeneração. Crianças que têm problemas assim, até motores, a gente faz um blend para passar na coluna da criança, porque além de estar limpando, ele regenera, ajuda na regeneração celular. Então, assim, ele é maravilhoso. É, Pode ser ingerido, tá? Pode colocar uma gotinha sublingual. É, Quem tem aquela mente confusa, aquela mente que bate papo o tempo todo, que fala, fala tagarela sem parar, às vezes não consegue dormir. Tem muitas pessoas que usam como suporte no sono o frankincense. Eu coloco ele no blend para passar na sola do pé, para mim é suficiente. Algumas pessoas precisam dele sublingual. Quais que podem ser usados sublingual para dormir? Frankincense e lavanda. São dois muito usados e as pessoas gostam muito do resultado. Eu, pessoalmente, coloco no blend, passo na sola do pé, que é um dos lugares que ele vai absorver muito bem. Outro lugar que absorve muito bem, que acalma, é aqui assim, ó. Sabe? Nesse lugar aqui assim, onde a gente sempre passa perfume. Aqui é um dos lugares maravilhosos. Eu sempre digo, faça o blend, passa na sola do pé, inala, com o mesmo que ficou ali, espalha bem aqui assim, nessa região, tá? Que vai fazer efeito mais rápido e vai ficar a noite toda fazendo aquele efeito ali. Para artrite, o frankincense é excelente anti-inflamatório também. Então, para artrite, para dores, né? A amnésia tem a ver com a regeneração e com acalmar a mente, por isso que ele é bom para amnésia. Para concentração, para foco, porque ele tranquiliza a mente, dá foco para essa mente. Rugas, né? Ele é regenerador celular, então assim não pode ter um blend para a pele aí, sem tanto do corpo quanto do rosto, que eu quero para firmar mais a pele, coloca frankincense no blend junto. Quer para ruga, coloca frankincense também, que ele vai ajudar a regenerar, tá? Travou? Lavanda, não sei para que lado foi uma vez. Lavanda, esse é a paixão de muitas pessoas, né? Porque traz um cheirinho que parece ter, que dá aconchego, né? Por isso que ele é muito bom para dormir. Raríssimas pessoas não têm um bom efeito com a lavanda na hora do sono. Tem quem não tenha, tem, mas a maioria das pessoas tem. Então, assim, ele auxilia muito para insônia, tanto para inalar quanto no difusor. Tem gente que pinga uma gotinha no travesseiro, fazer o blend para a sola do pé. Não indico colocar puro na sola do pé, porque não vai fazer o efeito desejado, não vai fazer um longo efeito para ter profundidade no sono e para inalar, sim, porque aí o sistema límbico entendeu que hora de dormir. Mas para fazer o sistema aquele efeito sistêmico, é muito melhor diluir, porque ele vai ficar mais tempo fazendo efeito, né? Porque o óleo de coco vai manter ele ali. E ele vai também absorver e vai fazer aquele efeito no corpo inteiro. Ele é muito bom para cicatrização de pele, para queimadura, para uma pele até queimadura de sol ou uma queimadura mais profunda. Diluído, tá, gente? A pele já está machucada, tem que diluir bem esse óleo. Ele normalmente pode ser usado puro, tá vendo o Nzinho ali? Mas numa pele muito sensível, ou de criança, de idoso, ou uma pele queimada, é muito legal diluir, tá? Picadinha de inseto, eu prefiro melaleuca, porque é na hora que passa a coceira, mas ele também pode ser usado, principalmente em criança menor, de repente. E espinha, eu gosto muito também do copaíba, mas a lavanda também serve, melaleuca também serve. Irritação. Para ansiedade é óbvio, né? Porque ele acalma, foi uma das primeiras coisas. Dor de cabeça também, se essa dor de cabeça vier. Dor de cabeça tem vários óleos que ajudam, tá? Se a dor de cabeça for de fundo de estresse ou nervosismo ou ansiedade, a lavanda vai ajudar muito. Tem outras, tem outras dores de cabeça que tem outros óleos que vão ajudar melhor. On Guard, esse óleo, ele é um blend com vários, ó. Ele tem aqui o laranja, ele tem o cravo, tem ali o canela, dois tipos de canela diferentes, o eucalipto e alecrim. Ele é maravilhoso para aumentar a imunidade. Quando ele é usado no corpo, assim, topicamente,
ele relaxa o músculo. Então, assim, para problema de tendão, de nervo, toda essa coisa assim que tem a ver com músculo, com tendão, ele relaxa e ele ajuda a regenerar também. E eu acho que a cereja do bolo, assim, o top, um upgrade nele, nesses casos de dor muscular, é misturar melaleuca, que ele é anti-inflamatório, vai ajudar muito numa torção, numa dor muscular mais profunda que tem a ver com o esporte. O melaleuca vai dar uma potencializada nessa dor muscular. Só que esse On-Guard é um dos maravilhosos para ingestão, que a gente manda diluir no mel, deixar um mel prontinho já com ele, com a copaíba. Por quê? Porque numa colherinha, uma gota de On-Guard, fica bem forte. Então, assim, poucas pessoas suportam e pode não se sentir bem com ele. Eu gosto, eu boto logo uma colherinha de mel e um On-Guard e uma copaíba, nunca em jejum, porque aprendi com uma amiga Nutri, Milena, não sei se ela tá aí, vai ouvir, que não é legal mesmo, o mel em jejum, que vai te dar um pico de glicose. Mas pode ser pós o café da manhã, não precisa ser em jejum, porque ele é para melhorar a imunidade. Em jejum, tu vai tomar lá o teu limão, né, para toda essa parte de limpeza, mas On-Guard pode ser depois. Não tomem On-Guard antes de dormir, porque em função desses óleos todos, ele pode dar muita energia, né? A canela dá energia, ele um óleo quente, o alecrim, então, assim, não é legal, tá? De noite. Então, ele é bom para pneumonia, para amigdalite, para qualquer vírus, bactéria, dor de garganta. E esse é um daqueles que eu falei lá no começo, quando uma pessoa tiver com virose na casa, coloca no difusor um óleo para limpar, pode ser o On-Guard, pode ser a lavanda também, antibactericida, pode ser o melaleuca, que é maravilhoso, antiviral, antibactericida, antifúngico, ele é bom para uma porção de coisas. A copaíba também faz esse efeito, e a frankincense também faz. Peppermint, esse é um dos maravilhosos para dor de cabeça. Então, assim, tô com dor de cabeça, não sei ainda o fundo da dor de cabeça. Se for de pressão, sugiro a lavanda, tá? Se a dor de cabeça vier de pressão alta, sugiro a lavanda e ainda mais uma coisa maravilhosa. A lavanda embaixo da língua, num pico de pressão. Não estou falando que a lavanda é remédio de pressão. Seu cardiologista vai lhe indicar o melhor remédio para pressão, de uso contínuo. Mas num dia que teve lá um pico de pressão, uma gotinha de lavanda pode medir 10, 15 minutos depois, a pressão já começou a baixar. Inala profundamente 6 vezes e coloca a gotinha embaixo. Se for dor de cabeça, de fundo de pressão, também vai passar. Mas quem tem enxaqueca, quem tem dor de cabeça não sabe por quê, ressaca. Qualquer coisa que come ou bebe, né, de fundo digestório, tem aquela dor de cabeça, assim, que é ali, daquele sistema digestório. Peppermint, Zengest, ingestão, peppermint também pode botar embaixo da língua ou no céu da boca, mas inalando, colocando nas têmporas daqui para trás e aqui nesse lugar que eu ensinei, ele é maravilhoso. Prestem atenção para não colocar perto dos olhos, porque ele arde muito nos olhos, tá? Nos olhos. Então, assim, não põe na pontinha do dedo, inala e presta atenção, porque se arder, pisca, pisca, pisca muito, não passa o dedo. E já vou ensinar, se por acaso um óleo essencial cair no olho, tem que limpar bota no algodão e passa bastante óleo vegetal puro. Aí eu não tenho esse aqui, vai para a cozinha, pega um óleo vegetal num algodão e passa no olho, porque a água não vai ajudar nesse caso, tá? É claro que é melhor ter cuidado, mas se acontecer, tá aí. Ele também alivia muito saúde respiratória. Ai, tô trancada, tô travada. Tem o breath, que a gente já vou mostrar. Esse é um dos componentes do breath, então ele funciona muito para as mesmas coisas. Ele também é um componente do Zengest, por isso que ele também funciona para o sistema digestório. Quando a gente começa a aprender, a gente entende por que é bom para tudo. Esse funciona tanto para o sistema digestório quanto para o respiratório. Então, por isso que ele está nesses blends que são específicos para o respiratório e para o digestório. Então, ele é expectorante. Esse peppermint, como ele é muito forte, o aroma dele é maravilhoso, ele está sendo muito usado para quem perdeu o olfato na Covid, com resultados maravilhosos, tá? Mas é um tratamento, tem que usar várias vezes por dia,
e vai prestando atenção. Deep Blue. Deep Blue é maravilhoso para massagem, para dor muscular, para dor lombar, para artrite, para tendinite, para bursite. Ele é específico. Esse não pode ser ingerido de jeito nenhum. Ele existe como líquido, existe como pomada. Ele tem vários óleos ali, ó. Camomila, tanaceta, osmanthus, ylang-ylang, hortelã-pimenta, que está em quase tudo, peppermint. Ele é maravilhoso para essas dores musculares e indico também misturar ele com a melaleuca para um tratamento mais longo de bursite, de tendinite, ou uma torção que está com muita dor, que a melaleuca vai tirar essa dor mais imediatamente, junto com o relaxamento do Deep Blue, tá? Então, ele é maravilhoso também para isso. Para articulação, dor lombar, tá? Tá tudo escrito aí. Esse lembra, não pode, ó. Eu até botei um cardzinho vermelho, ó. O que eu sugiro? Quando chega o kit, pega lá uma caneta vermelha. Caneta não adianta muito, porque nenhuma caneta pega, em nenhum lugar. Vem umas etiquetinhas junto, ou pega uma outra etiqueta, gruda lá uma etiqueta vermelha, ou uma etiqueta branca e pinta de vermelho, para lembrar. Esse não pode ser ingerido, tá vendo? Foi o primeiro que apareceu com esse card vermelho. Não pode ingerir. Balance, não pode ingerir. Maravilhoso para nossas irritações, para nossa oscilação de humor, TPM, menopausa. O balance é aquele companheiro que tem que estar ali no bolso, porque a gente se irritou, conta até 3, inalando ele, que já vai resolver. Então, assim, tem pessoas que têm, né, uma oscilação de humor que é natural, mas todas as mulheres têm oscilação de humor conforme a lua. Então, esse, assim, é um grande amigo das mulheres do kit. Como, Tem, eu já falei, que é o ilang-ilang, o gerânio, tem outros maravilhosos para mulher. Mas do kit, esse balance é aquele que vai ajudar muito, tá? A gente não morder, não matar, não fazer nada com ninguém, porque a gente vai realmente ficar bem zen. Ele também ajuda em dores musculares, porque ele também relaxa bastante, né? Ele também é bom para bursite, tendinite e tal, até porque vocês olham lá embaixo. Ele tem a camomila, tem o tanacete, tem o olíbano, que é também regenerador, já tinha falado sobre isso. Por que que ele é bom para autismo? Porque também tem o olíbano, né? Então, ele também ajuda a trombose, má circulação, coagulação sanguínea, porque tem esses óleos, esse blend todo maravilhoso aí, tá? Então, ele é muito bom, tanto para diluir, para fazer massagem, quanto para inalar purinho. Pode colocar no pulso, que também é um lugar que ele absorve bem, e inalar, vai fazer duplo efeito ali. Pode usar puro para inalar. Breath. O breath gente, é tudo para quem tem rinite, asma, sinusite, para quem está resfriado e que está um pouco trancado. Ele é muito, muito bom. Ele tem o peppermint junto, mas ele tem vários outros. Ele tem eucalipto, por isso que ele não é indicado para criança pequena, tá? Porque o eucalipto, em geral, a gente não usa ele concentrado para criança pequena, só se for muito diluído ou num difusor, numa peça muito grande que não vai ficar direto na criança, tá? Porque ele tem umas moléculas muito grandes que a criança ainda não consegue aproveitar e pode, além de não aproveitar, ainda pode fazer mal. Então, criança muito pequena não usa o eucalipto, nem o peppermint puro, tá? Então, por isso que ele não é indicado puro para criança. Mas ele é excelente. E se botar no difusor, como eu falei, é melhor que bombinha. A criança tá lá, pequena, que tá com bombinha, com um monte de corticoide, mal pra caramba. Pega o difusor, bota lá no quarto, depois tira o difusor e depois bota a criança lá dentro. Vai ajudar com certeza, sabe? É uma questão de pensar que o risco, que é muito pequeno, é muito superior o benefício do que o risco. Então, usa porque vai ajudar muito uma criança assim com um problema muito sério, tá? Mas se precisar, se não precisar, ok, bota só no ambiente e usa outros. Para criança pequena, o que é muito descongestionante, expectorante, é o limão. Então, ele pode ser usado lavanda e limão para uma criança bem pequena,
tá? Pode botar assim na mãe, na mãe, no colo da mãe, e a criança fica ali inalando junto com a mãe. É um jeito maravilhoso. Lavanda e limão, bem pequena já pode usar, bem bebê, tá? E é expectorante, faz bem. Então, assim, uma opção para criança muito pequena, mas para os maiores e para a gente adulto não tem nada que se compare. Ele é maravilhoso. Existem vários relatos de pessoas conhecidas, além de vários relatos, né, de pesquisa, que a pessoa parou de usar a bombinha só usando o breath. Então, maravilhoso. Tangerina foi o primeiro que eu falei, né? É o óleo da alegria, maravilhoso, amo. Ele, além de melhorar a imunidade, ele melhora o humor, é energizante, motivador. Então, assim, um pré-treino junto com o peppermint, a tangerina também é maravilhosa. Ele, né, é antidepressivo, óbvio. Antioxidante, né, ajuda a rejuvenescer e anti-inflamatório. A melaleuca é a minha paixão há anos e anos e anos. Eu tenho vários casos para contar da melaleuca. Dor de ouvido de criança, assim, ferida grande, horrível, cura assim em 2 dias. É, pode usar como para quem tem candidíase. Bom, anti-inflamatório maravilhoso. Para fungo de unha, 3 meses de tratamento. Mesmo que tu não enxergue mais o fungo, continua por 3 meses, que é o tempo que a unha demora para nascer totalmente é, curada, né? Sem nada de fungo. É, melaleuca, o que que eu sugiro para quem viaja bastante? Não viaje sem melaleuca, porque para tudo vai te ajudar, tá? Tem 5 horas que eu indico, assim, de nunca viajar sem, mas isso já é outro assunto também. Eu tenho, depois mando um post para vocês. Melaleuca, tu chega num hotel, pinga melaleuca no travesseiro, porque não existe travesseiro de hotel sem fungo. Aí no primeiro dia tu já vai sair de lá espirrando. Na época da Covid, eu já botava a melaleuca na máscara, para proteger, para andar no avião. Já bota a melaleuca ali na máscara e vai com fé dentro de qualquer voo, várias vezes. Claro que tem o sistema HP, não sei o que lá, HPA, EPA, sei lá, o sistema do avião, que promete que não vai ter nada. Não custa usar melaleuca também, tá? Porque também vai proteger. Então, assim, é para tudo. Cabelo, queda de cabelo. A maioria das quedas de cabelo, dos casos, tem a ver com fungo. E então, assim, melaleuca pinga no shampoo, num shampoo bom, neutro, puro, maravilhoso. Parei de falar dos olhos. A gente tem que aprender como diluir, então essa tabelinha peçam também para as pessoas que estão ensinando vocês a usar os olhos. Essa tabelinha é ouro, eu gosto muito de usar, eu tenho até um videozinho que ensina. Existe essa, mas essa aqui eu acho que só ensina o 10, quem não gosta muito de matemática não se dá bem com essa. Essa aqui é só aprender a usar a tabela. Ah, eu quero fazer um vidrinho de 10 ml, pequenininho, um rolãozinho para ter na bolsa. Aí, para que que é? Olha na coisa da direita. É para uso facial? Aí eu vou fazer uma gotinha só, que é 0,5%. É um cosmético mais poderoso que eu quero. Vou botar 3 gotinhas, que eu vou fazer 3%. Tá vendo ali? O cursor está mostrando. Doença crônica. Ai, uma torção horrível. Eu fiz uma cirurgia, tá todo preto, inchado. Vou fazer uma diluição com 20 gotas. Ah, mas eu quero fazer logo um vidro de 50 ml. Vai lá na tabela e já vê 100 gotas. Ah, mas eu quero misturar 4 óleos. Ótimo, tem muitos óleos que se complementam e um fortalece o poder do outro, ele potencializa. O que que eu vou fazer? Vou olhar o total. Por exemplo, aqui, se é 3% em 50 ml, 30 gotas, quero usar 3 óleos, 10 de cada um. Ou não. Agora eu já vou confundir a cabeça de vocês. Por exemplo, o blend que eu faço para dormir. Das 30 gotas, se eu fizer de 50 ml, que é um vidrinho desse aqui só, se eu fizer 30 gotas, para mim, que eu faço com vários óleos do feminino, que é o gerânio, sálvia, ylang-ylang, não vou nem lembrar de todos, camomila eu uso também, enfim, lavanda e olíbano. Mas, por exemplo, faço para o meu marido que usava alprazolam para dormir e hoje ele só dorme com isso. Só coloco frankincense e lavanda. Mas eu uso umas 10 gotinhas do frankincense e 20 de lavanda, se for esse aqui. Às vezes menos, porque ele prefere o aroma da lavanda e o frankincense tá fazendo efeito e ele é muito mais poderoso. Então, assim, e não precisa tanto dele. Então, a gente pode também usar.
menos de um óleo mais, a gente chama um óleo de fundo, é um óleo mais denso, então, porque ele vai fazer efeito mais longamente, então pode ser menos dele, e mais aquele óleo que é mais volátil, no caso a lavanda é mais volátil que o olíbano, peppermint é muito mais volátil, todos os cítricos são muito mais voláteis, então se for fazendo uma concentração, por exemplo, laranja pode ser para dormir, tangerina, lavanda e olíbano, mais da tangerina, médio da lavanda, menos do olíbano, tá? Então, assim, isso com a prática e com a experiência vocês vão pegando e vão sentindo em vocês qual faz efeito. Por isso que eu sugiro fazer vídeos pequenos no começo, até menor que esse, ou faz metade, que aí vai experimentando. Há 5 dias usei esse, foi ótimo. Anota. Gente, caderno de receita tem que ter, tá? Para vocês irem aprendendo a usar e tendo a sua receita depois para passar para as amigas, para a família, e cada um às vezes vai ter sua receita diferenciada. Tá, gente? Eu não sei se tem alguma pergunta, acho que não tem pergunta. Vou deixar vocês aí com a foto de Ipanema. Hoje estava um dia maravilhoso aqui, e então aproveitem aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, é a hora. Se não, podem perguntar aí fechado, mandem uma... Claudinha, maravilhosa aula, parabéns. Obrigado por dividir conosco o teu conhecimento. Obrigada a vocês por ouvirem. Vai ficar gravado se alguém quiser depois, tá? E qualquer dúvida, vão mandando aí nos canais que a gente tem de comunicação, certo? Beijos, boa noite.